expressa ser muito grande, é muito, mas muito maior, porque passamos a falar a mesma língua, amém? Passamos a falar a mesma linguagem. Qual que é essa linguagem, pastor? A linguagem do céu. Mas está na Bíblia, é isso? Tá, Jesus resumiu em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é assim que está escrito? Então, quando nós praticamos isso na essência, queridos, o resultado ele é imediato. Então eu quero que você vá no livro mais difícil da Bíblia de encontrar, que é o livro de Gênesis, no capítulo de número 6. E eu quero aqui contar uma história para vocês. Eu não vou demorar muito, porque amanhã é segunda-feira, né? Você não queria nem ter lembrado que amanhã é segunda-feira. Mas lembre do tema mensal do mês de março. Qual que é o tema? Tempo. Teve gente que já esqueceu, né? Tempo de alegria. Então amanhã às 5 horas da manhã, quando a minha esposa levantar, ela vai dizer: eita, tempo de alegria. Nem que os olhos estejam assim caidinhos de sono, né? Aleluia. Porque se eu creio que eu vou acordar amanhã cedo, mesmo sem ter chegado lá, é porque Deus está cuidando de mim, amém? E se eu partir? Fui promovido, está tudo certo. Glória a Deus. Então, mas eu espero que você não seja promovido amanhã, em nome de Jesus. Quero te ver no próximo culto aqui. Então, no capítulo 6 do livro de Gênesis, se puderem colocar aqui, daqui já ou não? Capítulo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram o quê? Bonitas. E o que aconteceu? E dentre elas tomaram por mulheres as que desejaram. Vamos lá, versículo 3. E então o Senhor disse: o que é o meu? Você está vendo que está com letra maiúscula lá? Meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, ele só viverá quantos anos? É anos pra caramba, né? Mas comparado ao que mais viveu, né? Quem sabe quem mais viveu e quem lembra o nome dele? Matu? Quantos anos ele viveu? 969 anos. Tem gente que lê a Bíblia aí. Glória a Deus. Então já caiu para 120. Vamos lá, próximo versículo. Naqueles dias, e também posteriormente, havia os nefilins da terra, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas então lhe deram filhos. Bora para frente. Estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano. O que o Senhor viu? Quão grande era a maldade do ser. E o que ele fez? Na terra aí que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Versículo 6. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Somente até aí. Daqui a pouco a gente pula para o 7 lá, amém? Capítulo 7, que é onde eu quero entrar. Queridos, então houve grande pecado sobre a terra. É assim que nós lemos. Há uma linha teológica que diz que os filhos de Deus se envolveram com as filhas do homem, tiveram relações e nasceram gigantes. Me desculpa, eu não acredito nessa teologia, amém? Se você acredita, não tem problema nenhum, mas eu não acredito. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Eu não acredito, porque o próprio Jesus, no livro do Evangelho de Mateus, declarou que os anjos não são como nós, eles não se relacionam. Se eles não se relacionam, não tem como gerar, né? Mas enfim, não quero entrar nesse detalhe. O fato é que a terra estava contaminada com todo o tipo de pecado. E então, uma das poucas vezes que você vai ver escrito na Bíblia, aonde o Senhor arrependeu-se de ter formado, criado o homem. Aí agora sim, no capítulo 7, irmãos, pode colocar lá o capítulo de número 7. E quando o Senhor se arrepende de ter formado o homem, Ele toma uma decisão. Qual foi essa decisão? Pergunta para o teu irmão, qual foi essa decisão, irmã Gleice, que Deus tomou?
eu vou acabar com tudo. Não foi isso que Deus falou? Porém, queridos, sempre tem um homem, uma mulher que chama a atenção do Senhor. Quem sabe essa mulher, ou esse homem, ou esse jovem que está aqui é você hoje. Não sei. Quem sabe Deus está de olho em você e você não entendeu nada. Tem alguns aqui nessa noite que eu vou orar em particular com você, em nome de Jesus. Porque tem gente aqui que não acredita mais que tem ministério. Puxa vida, era o meu sonho ser um homem de Deus, ser um pastor, ser um pregador. Mas eu chegar em casa, parece que eu chego numa concentração onde estão se preparando para a guerra, porque ninguém se entende. Eu estou falando mentira aqui? Se eu olhar para minha esposa já dá briga, se a minha esposa olhar para mim já dá briga. Como que Deus tem um plano na minha vida, se dentro da minha casa eu não tenho paz? Tem gente aqui nessa condição hoje. Eu tenho uma notícia para te dar. O casal que pastorei aqui há 9 anos, era igualzinho isso que eu acabei de falar, e eu não tenho vergonha de falar. Alguém assistiu aquele filme Dormindo com o Inimigo? Era eu e a Lia. Terrível, 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 terrível. Paralelo a tudo que eu amo, porque eu amo as coisas de Deus, eu amo pregar, eu amo cantar, eu amo pegar meu violãozinho, dar aquelas arranhadinhas, eu amo fazer isso, mas tem uma coisa que eu gosto muito, fora de tudo aquilo que eu sou como Cristo, aliás, como cristão, como seguidor de Cristo, eu sempre gostei muito de futebol, e se eu perguntar para cada homem que está aqui, exceção de um ou outro que acaba não gostando, ou não gosta, mas a maioria, se for brasileiro, gosta de futebol, sim ou não? Daqui uns dias nós temos Copa do Mundo aí. E se tiver jogo no horário de culto, aqui você faltar culto, Deus vai te pegar. Mas fora de culto, pode assistir, não tem problema. Porque a gente gosta. E esse era um dos motivos que causava o maior desconforto em casa. E eu sempre fui um homem muito de palavra. E se eu dava uma palavra, ninguém fazia eu voltar atrás, nem mesmo a minha esposa. Só que eu comecei a entender que se as coisas não melhorassem, dentro, eu posso chamar a minha casa de um casulo, dentro daquele casulo que eu vivia, se as coisas não começassem a mudar, os planos que Deus teria na minha vida não iriam se concretizar. E eu descubro então pela palavra de Deus, que o ser mais imperfeito da terra é a igreja do Senhor, e nem por isso Ele deixou-a sozinha. Eu comecei a entender, estudando as Escrituras, que a Bíblia nos ensina: marido, amai vossas mulheres, mas eu ainda não consegui encontrar nas Escrituras, dizendo: mulher, amai vossos maridos. Eu não encontrei. Se você encontrou, por favor, mostra para mim. Não tem. Então eu comecei a entender que a responsabilidade de formar uma família mediante aquilo que Jesus queria para mim, ia depender muito da minha entrega, ia depender muito da minha renúncia. Aí eu comecei a fazer as contas sozinho, eu e o Espírito Santo, eu falei: puxa vida, eu sempre fui um homem feinho, magrelo, bravo, mas era magrelinho. Talvez mais magrelinho aí, deve ter uns 60 quilos. Acho que o Caleb é o mais magrelinho de nós aqui, dos meninos. Aí eu era o Caleb, sim, magrelinho. Claro que eu não tinha aquele cabelão grande dele ali, né? Mas eu era magrelinho igual ele. Aí eu comecei a pensar, falei: puxa vida, eu orei ao Senhor quando voltei. Pedi uma esposa. Casei com a moça mais bonita da minha época. E eu era uns patinhos feios da igreja. Verdade, irmãos. Eu falei: pô, eu já estou no lucro, né? Para que eu vou ficar brigando com coisinhas fúteis que não vão me trazer resultado nenhum? Eu nunca deixei de gostar de futebol. Você acha que o pastor agora odeia futebol? Não, eu gosto, sou brasileiro, né? E outra coisa, um torcedor que tem muita fé ainda, porque para ser coxa branca tem que ter um coração forte, né? Eu desde criança, coração forte mesmo, que levamos cada susto, né? Enfim, o tempo passou e nós conseguimos, queridos, dessa forma que eu estou falando, e é onde eu quero entrar. Eu estou dando uma introdução para que você entenda que nós estamos aqui entre pessoas imperfeitas, amém? Não tem ninguém perfeito aqui, o único perfeito aqui é Jesus, representado pelo Espírito Santo de Deus. Então, antes de eu apontar alguém, querido, tem 3 dedinhos apontados para mim aqui.
Então eu não posso apontar ninguém achando que eu sou perfeito, eu sou o pastor da igreja, eu sou o chefe da igreja. Não sou! Quem manda neste lugar é Jesus. Eu apenas uso a vocação que Ele me capacitou, queridos, para poder de alguma forma te mostrar o caminho. Qual é esse caminho? João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não sei como que você chegou aqui, talvez os corintianos estão bem tristes hoje, né? Perderam ontem, estão tudo aborrecidos. Cabeça inchada, triste. Mas já passou, amém? Glória a Deus. Porque é tempo de alegria. Louvado seja Deus, não dá para ganhar sempre. Já pensou se todo ano desce o mesmo time? A única pessoa que pode vencer todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo é nós que servimos a Cristo. Temos que vencer mesmo em meio a dificuldades. Então, amados, Deus olhando para tudo que Ele criou, a sua imagem formou. Está no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, você vai ver que depois de Deus ter criado todas as coisas, Ele formou o homem, a sua imagem e semelhança, e agora o homem, a sua imagem e semelhança, eu não sei quanto tempo passou, até o 1º capítulo chegar ao 7º, mas o fato é que o homem falhou, e dentre essas falhas, o Senhor decidiu acabar, exterminar com o homem. Porém, no capítulo de número 7, você vai conhecer a história de um homem chamado, como que era o nome dele? Descanso. Como que era o nome dele? Noé. Noé chamou a atenção, olha o que diz lá o versículo de número 1, coloca lá capítulo 7, versículo 1. Você tentou lograr eu, né? Você está no capítulo 6 aí, é lá no 7. Glória a Deus. De repente Noé chama a atenção do Senhor, olha o que diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a quem? A Noé: entre na arca você e toda. Ele falou para deixar a família para trás? Não. Tem gente que se converte a Cristo e diz: agora eu vou largar da minha mulher, porque essa mulher é uma perturbada, ela não quer ir para a igreja comigo. Está errado. Está errado. Ah, não vou na igreja mais porque eu vou para a igreja e o meu marido aproveita para ir lá para o bar tomar umas lá. Vem para a igreja, ora por ele que o Espírito Santo de Deus entra lá dentro do boteco e tira ele de lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. Noé chamou a atenção de Deus, versículo 2. Glória a Deus. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Verso 3. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-lo sobre toda a terra. Vamos lá, 4. Daqui a 7 dias, quantos dias? Quantos? 7 dias, o que vai acontecer? Farei chover. Eu não sei se você conhece a Bíblia, mas até este dado momento, nunca tinha chovido na face da terra. Que doideira é essa, pastor? Sim, está na Bíblia. A Bíblia relata que saía um vapor do chão para regar tudo que se plantava, mas não havia chuva. Então aqui no capítulo 7 nós percebemos que daqui a 7 dias, disse o Senhor, farei chover sobre toda a terra. Quantos dias? Quantos dias? 40 dias. E eliminarei da face da terra todos os seres viventes que eu fiz. Olha que coisa. Vamos, segue em frente. Versículo 5. Travou lá? Glória a Deus. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade. Quantos anos? Quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Só que se você for ver a chamada dele, foi quantos anos antes? 100 anos antes. Ele tinha quantos anos então? 500. Parece que o tempo de Deus é demorado, né? Capítulo 3 de Eclesiastes diz: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de estar triste, tempo de estar feliz,
tempo de estar bem casado, diga glória a Deus, nem que seja pela fé, em nome de Jesus, amém? Tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Então eles entraram na arca, aí lá Noé e os seus filhos, e a sua o quê? Está escrito mulheres ali? E a sua mulher. Cuidado, homem, Deus te deu uma esposa apenas, amém? Você pode dizer amém, homem? Amém. Ame ela com toda a tua força, com todo o teu entendimento, em nome de Jesus, aleluia. E as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Segue em frente, irmão. 8, animais de rebanho, puros e impuros, aves e todos os animais que rastejam sobre a terra. 9, de 2 em 2 vieram a Noé, macho e fêmea, e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Passado quantos dias? 7 dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E pense quanta água veio, queridos, que não separava céu de terra. Quando Noé tinha 600 anos de idade, no 17º do segundo mês, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se abriram. Versículo 12. Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Amados, pense o desespero que é quando chove um dia inteiro com grande intensidade. Agora imagine 40 dias e 40 noites chovendo sem parar, o tempo todo. O que aconteceu no planeta Terra? Segue em frente. Aleluia, versículo 12. Naquele mesmo dia, Noé e os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram aonde? Na arca. Entraram com eles de acordo com a sua espécie, todos os animais selvagens, todos os animais de rebanho, todos os animais que rastejavam sobre a terra, todas as aves e tudo que tinha asas. Eu não ouvi falar em peixe ali, né? Acho que o peixe não ia morrer afogado, né? Não sei. Glória a Deus, vamos lá, versículo 15. Todo ser que tinha fôlego de vida veio a Noé, de 2 em 2, e entraram na arca. Versículo 16. Macho e fêmea de cada ser vivo vieram e entraram conforme Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta por dentro. Você pode dizer amém? Somente até aí, queridos, em nome de Jesus, a gente já continua. Você perceba, queridos, que Deus, Ele deixa bem claro que depois de tudo isso acontecer, depois de ter dado uma ordem para Noé fazer a arca, acolher a sua família, os seus filhos, as esposas dos seus filhos, depois de colocá-los dentro daquela arca, o Senhor trancou a porta de uma forma que o homem não poderia abrir. Eu penso que o desespero daqueles homens, dos pecadores daquela época, foi tão grande, porque eles chamavam Noé de doido. Esse cara está doidão. Nunca choveu na face da terra e de repente surge um homem dizendo que a terra vai acabar em dilúvio. Está pirando. Jesus fala dessa passagem, que a vinda dele será como o dilúvio, aonde Noé falava para o povo e o povo não dava ouvido. O próprio Jesus diz assim: será também a vinda do Filho do Homem. No momento em que todo mundo está festejando, curtindo a vida, né? Os jovens principalmente, sabe o que? Vou curtir a vida, quando eu tiver mais velho eu vou servir ao Senhor. Duvido, jovem, que você já não falou isso alguma vez. Quando eu tiver uma idade maior eu vou para a igreja daí. Tem muito jovem que não deu tempo de voltar para Jesus. Então eles estavam curtindo, como diz o mundo aí fora, só que, queridos, os dias terminaram. Deus não suportava mais o pecado. E então o que ele fez? Ele recolheu aquele que eram os seus, a família de Noé em especial, poupou a vida de cada espécie de animal, porque se ele não quisesse poupar e quisesse fazer tudo de novo, ele fazia, porque ele é Deus, amém? Ele pode tudo, glória a Deus. Mas nós percebemos que na palavra do Senhor, então, foi dita a Noé, para que recolhesse toda a sua casa e um casal de cada animal.
E aqui que eu quero entrar, querido, para que você entenda, e eu não vou gastar tanto tempo, mas eu creio que você vai entender o que eu quero te dizer aqui nessa noite. Nós estamos aqui, se não estivermos em 100 pessoas, estamos próximo disso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem direta para vocês. Geralmente eu faço uma pergunta para quem está bem na frente, né? Hoje eu vou fazer o contrário. Vou fazer lá para o Vinícius, que é meu visitante, e a gente é camarada, né, Vinícius? Trabalhamos em encontro com Deus, em retiro. Foi fácil ficar dentro daquela arca, Vinícius? Com toda sinceridade. Por que não foi fácil? Ou seja, era um desconforto. Com toda certeza. Acho que nem corintiano sobrevivia lá para pegar. Meu Deus. Mas deixa eu perguntar, Vinícius, responda para a igreja. Mas dentro da arca era um lugar seguro ou não era? Era. Lembra outro dia que eu perguntei aqui? Vocês estão vendo, o templo aqui é bonito, é ou não é? A gente precisa dar um trato aqui antes do nosso aniversário, sexta-feira. Eu ainda estou com fé. E se eu precisar tocar a noite toda aqui pintando as paredes, o que eu vou fazer? Nunca tive medo de desafio, queridos. Eu cheguei até aqui porque Deus me chamou para ser homem. Davi, antes de colocar a mão sobre o seu filho Salomão, antes de dizer que ele seria o substituto, seria o rei que reinaria no seu lugar, uma coisa que ele falou, olhando para os olhos de Salomão, e disse: filho, seja homem. Então Deus está precisando de homens de palavra na sua obra. Quando eu estou falando homens aqui, eu estou incluindo mulheres também, amém? Deus está precisando de pessoas assim, queridos. Vou falar igual os antigos diziam, com sangue nos olhos. Se for mais caipira, aí é sangue nos olhos. É isso, queridos. Deus está precisando levantar pessoas assim. Então, nós voltamos a recapitular aqui, queridos, tudo aquilo que nós estamos tentando explicar para a igreja do Senhor. O Vinícius acabou de dizer que o lugar ali, queridos, era um lugar que tinha um mau cheiro. Tinha ou não tinha? Será que eles comiam todo dia picanha dentro daquele lugar? Não. Será que todos os dias eles comiam uma bela lasanha? Não sei se você gosta, eu gosto. Será que tinha um telefone para eles ligarem ou mandar uma mensagem via WhatsApp para entregar uma pizza naquela arca? Tinha ou não tinha? Não tinha. Tudo era muito difícil, tudo era muito complicado. Mas era ou não era um lugar seguro? É isso que eu estou tentando dizer para você, igreja do Senhor. Vai ter dia que você não vai querer vir para este lugar, porque você não gosta da irmã Maria. Tem irmã Maria aí? Me perdoe se tiver, só estou usando aqui. Vai ter dia que você não vai querer vir na igreja, porque eu não gosto, o pastor Valdecir é muito chato. Ele não usa gravata, nunca vi pastor que não usa gravata. Vai ter dia que você vai chegar aqui, o ministro de louvor é o PH ministrou aqui hoje. Eu poderia falar um pouquinho do PH, ele é meu amigo. Ele é corintiano, mas é meu amigo, né, PH? Ele sabe a chamada que ele tem, não é o pastor que está dizendo. Há muito tempo a gente já diz isso, e quando vem pregador de fora, né, fala a mesma coisa para ele. Ele sabe que o coração dele queima, tem algumas coisas ainda que ele está resolvendo, né, mas é uma pessoa que eu conto muito. E se nós sentarmos juntos aqui, nós somos muito diferentes, queridos, mas muito diferentes. Mas estamos dentro de um mesmo propósito. Vai ter dias que você vai chegar aqui, amado, a pessoa que menos você esperava encontrar em cima deste púlpito vai estar aqui, tocando um teclado, tocando uma guitarra, tocando um violão, tocando um contrabaixo, e se for o contrabaixista, você está lascado, porque nós só temos ele, então todo culto ele está tocando, todo culto você vai ter que ver o Douglas aqui, tocando o contrabaixo dele, né, Douglas? É difícil não gostar, a gente chama ele de Doug, né? Difícil não gostar do Douglas. Mas eu pergunto aqui para você de novo, aqui é um lugar seguro dentro da casa do Senhor, sim ou não?
porque aqui a gente canta louvores, aqui a gente conta testemunhos, aqui a gente toca pagode. Ontem estava só os cantinhos aqui, ó, né? E eu dava uma olhada lá para a mídia, lá eles disfarçavam assim, falava, eu vi, brincando com eles, né? Gente do céu, vamos mudar a nossa mente. Hoje nós não temos uma arca para se esconder, como Noé tinha na época em que acolheu a sua casa e a sua família. Quem sabe Noé até quis deixar a mulher dele fora da arca, olha isso, não está na Bíblia, hein? É eu que estou conjecturando aqui. Quem sabe ele viu a oportunidade, pô, vou cair para dentro aí com os meus filhos, e vou deixar essa mulher, ela só tira meu sossego. Nunca ninguém de vocês homens pensou nisso, né? De deixar a tua esposa de fora de alguma coisa, duvido. Mas amados, presta atenção numa coisa, nós não precisamos mais de uma arca para se esconder, nós não precisamos mais de um dilúvio para nos chamar a atenção, nós não precisamos mais olhar para o arco-íris, porque aquele foi um sinal de Deus para o homem. Toda vez que você olhar para aquele arco-íris, você vai lembrar que eu fiz uma aliança com você, e o que o mundo nunca mais irá acabar em água. Deus fez uma aliança com o homem, e de repente nós encontramos, ou Jesus nos encontrou, nos convertemos a Cristo, começamos a mudar de vida, e agora que eu passei a ser um líder, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, quando eu olho para alguém que é mais fraquinho, para alguém que tem menos conhecimento que eu, para alguém que ora menos que eu, para alguém que canta menos que eu, que toca menos que eu, que prega menos que eu olho para ele com um olhar de menosprezo. Aí eu pergunto para você, Jesus se agrada disso, sim ou não? Não. Que palavra pesada. Hoje é ceia do Senhor, amados. Hoje é ceia do Senhor. Você não pode participar da ceia do Senhor de qualquer maneira, com o teu coração pesado. É hora de reflexão, queridos. Quarta-feira, os irmãos que estavam comigo aqui, eu li capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 22, que fala sobre o fruto do Espírito. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, ele não fica apontando ninguém, ele ama. E se tiver que chamar a atenção de alguém, ele vai chamar com amor. Encosta aqui, filho. Vamos pegar esse caminho aqui? Esse caminho você vai mais para pertinho de Jesus. Está vendo esse caminho aqui? Ó? O caminho não é a Igreja Batista Manaim, o caminho é Jesus. Ah, a tua igreja é a melhor do mundo. Não é. A tua igreja salva, não salva. Quem salva é Jesus. Caminha aqui comigo, filho. Mas quantos de nós, queridos, temos demonstrado esse amor pelo nosso próximo? Não adianta eu rodar no Espírito Santo, subir nas paredes, igual alguns vídeos que a gente vê por aí. Tem gente subindo na parede, grande coisa. Isso é o Homem-Aranha fazia nos desenhos que eu via quando era criança. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha, queridos, para as pessoas com olhar de amor. Tente lembrar Jesus na cruz do Calvário. Ele próprio dizia, para Pedro, para com esse negócio de querer matar os outros para me defender. Se eu orar aqui e pedir ao Pai, Ele manda aqui uma legião de anjos para me proteger, para guerrear ao meu favor. Mas nós queremos fazer vingança, nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Tem que ser assim, tem que ser assado, porque se não for assim, está fora. Não, amados. Deus nos levantou, aleluia, para sermos facilitadores, para orientar, para pegar na mão, e se caiu, ir lá levantar, aleluia. Cantamos há pouco, Maria Madalena ia ser apedrejada. O que Jesus fez naquele lugar, queridos? Ele tacou uma pedra em Maria Madalena? Não. Glória a Deus. O que ele disse para Maria Madalena? Olhe, tem algum acusador pertinho de você aí? Não, mestre. Aí Jesus dá um recado. Então agora vá, não peques mais. Essa era a mensagem de Jesus.
Eu não encontrei na Bíblia Jesus falando em mistério ainda. Me perdoe aqui, queridos, eu não estou descrendo nisso. Eu sou cheio do Espírito Santo também, eu amo essas coisas. Amém? Mas eu não vejo aqui ele falando em língua estranha para Maria Madalena. Eu não vejo ele falando em língua estranha quando o pequenininho, aquele homenzinho pequenininho chamado, como que era o nome dele? Aquele que subiu na árvore, como é que era o nome dele? Tadeu? Ah, você está ligado, você está aí ainda. Zaqueu. Ele não olhou para Zaqueu, eis que te digo, Zaqueu, não. Ele olhou para Zaqueu com amor e disse, hoje me convém estar lá na tua casa. E ele foi na casa de Zaqueu, foi ou não foi? Foi. E Zaqueu se converteu ou não se converteu? Se converteu. E mais ainda, de tudo que eu prejudiquei, de tudo que eu roubei, 4 vezes mais eu vou devolver. Ele disse isso diante de Jesus. Aí eu pergunto de novo para vocês, queridos, você está dentro de uma igreja batista, eu quero perguntar aqui para você, será que nós estamos pregando o Evangelho de Cristo? Será que nós estamos pregando o Evangelho do Senhor aqui na terra, ou estamos impondo leis, estamos impondo religiosidade, costumes, doutrinas internas ditas por homens? Aleluia! A mudança que Deus requer de nós não é de fora, é de dentro para fora, queridos. Se não tivermos um coração sincero diante do Senhor, nem a sua oração vai ser atendida. Aleluia. É tanta coisa, queridos, que tem aqui, mas eu já tenho que terminar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você já é daqui, não saia deste lugar. Eu posso chamar a igreja hoje de Arca, amém? Acho que tem até uma igreja chamada de Arca, né? Aqui é a Arca. Às vezes a coisa vai ficar estreita aqui, e vai ficar mesmo. Juntar um povo que cada um pensa de um jeito, cada um tem um costume, cada um tem um jeito de ser, e conseguir acertar os ponteiros de tudo isso, só quem é líder sabe do que eu estou falando. Só quem lidera sabe do que eu estou falando. Se você não amar, você desiste, você abandona, até porque a obra do Senhor é feita com amor. Nós somos voluntários aqui fazendo a obra do Senhor. Então eu e você temos a obrigação de todos os dias melhorar um pouquinho mais, para que aqueles que cheguem neste lugar, eles possam olhar para nós e dizer, puxa vida, eu vou voltar naquela igreja, porque lá tem um povo que realmente ama de verdade. E você tem que começar lá na porta. Eu falo para os meninos, né, aqueles que ficam lá na porta, o sorriso de vocês, o abraço de vocês, vai fazer com que outras pessoas entrem por aquelas portas de novo. Aleluia. Esse é o Evangelho que nós queremos pregar aqui. E se você está comigo, queridos, em nome de Jesus, abraça essa causa. Eu sei que tem momentos que nós falhamos. Eu não estou aqui sendo juiz da causa de ninguém, queridos. Tem momento que a gente extrapola, tem momento que parece que, puxa vida, eu pisei na bola. Amados, reconheça, não tem problema, eu também erro, todos nós erramos. Mas não vamos deixar este lugar, por mais apertado que seja, difícil que seja, a convivência às vezes não é tão boa como gostaríamos, parece que ninguém fala a minha língua, parece que ninguém gosta de mim, ó dia, ó noite. Mas não saia daqui, porque este lugar é seguro. Neste lugar você vai ouvir uma boa palavra, neste lugar você vai ouvir um bom louvor, neste lugar você vai ver vidas se convertendo, sendo libertas, sendo curadas, sendo transformadas. Não saia deste lugar. Há poucos dias eu abraçava o irmão Carlos aqui, pequenininho, baixinho. Hoje eu estava fazendo culto fúnebre, o irmão Carlos foi para Jesus. Há poucos dias, abraçadinho com ele, dizendo, pastor, eu gostei da igreja. A gente vai ficar por aqui, porque é a igreja que mais nos agradou aqui na Fazenda Rio Grande. Ele participou acho que de uns 4 ou 5 cultos, mais ou menos. E hoje pela manhã nós fizemos o culto fúnebre, ele partiu. A família triste, toda aborrecida. Hoje eles não estão aqui, mas no próximo culto provavelmente. Um dia difícil, um dia doloroso. Ele era um homem pequenininho. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, como a gente é tão... Daqui a pouco passa. Daqui a pouco a gente não existe mais. E qual é o legado que nós deixamos para a igreja do Senhor?
Será que nós vamos esperar passar por um momento complicado desse, por um momento difícil desse, para olhar nos olhos do marido, da esposa e dos filhos e dizer o quanto nós os amamos? Será que nós vamos esperar, queridos, chegar um momento tão complicado igual a esse, de desespero, aonde o morto não consegue mais nos ouvir, aonde aquele que já passou dessa vida não consegue mais nos entender, debruçarmos perto do caixão chorando, pedindo perdão, vai adiantar alguma coisa? Não vai. Mas enquanto temos vidas, queridos, em nome de Jesus nós podemos fazer isso. Então quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia.